Olá, pessoas! Boa tarde! E aí, como foi o final de semana? Hoje meu telefone não está querendo ficar parado, mas eu vou encontrar uma posição onde eu consiga deixar ele mais acomodado. Calma, fique quieto. Quieto, como diz um colega meu, quieto. Pronto. Vamos embora, né? Mais um dia. Trazendo a questão do foco e da disciplina na prática. E semana passada foi uma semana, com certeza, para quem está cumprindo com a jornada, muito nova, né? Trouxe muitas novidades, muita clareza. Trabalhamos algumas coisas que aí a gente identifica como crenças, né? Por que não mudar? Por que eu não mudo? Por que eu começo e não termino? E aí eu falei muito sobre a questão da disciplina, né? Existem várias ferramentas onde eu começo a identificar que eu necessito daquela ferramenta, mas eu não consigo manter uma constância. E hoje, né, o tema que eu acabei de colocar é justamente esse, medo. O medo faz com que as pessoas não consigam alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque quando nós iniciamos o primeiro dia da nossa jornada, né, eu falei sobre escreva diariamente aquilo que você vai se determinar a fazer. Então acorda pela manhã, a primeira coisa que você faz ao acordar é pegar um papel e uma caneta e anotar. Hoje eu tenho isso, 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 isso e isso para fazer. Mas aí o que é que acontece? Que é um desafio para muitas pessoas que têm medo de anotar, é não conseguir se comprometer. E hoje eu estava assistindo uma palestra e a pessoa justamente falou essa frase. E eu disse, opa, é a frase que eu venho identificando. Eu trabalhei com pessoas, né, que tinham muito medo de se expor. Eu trabalhei em uma escola onde passamos por uma situação bem delicada, onde o teto da escola cedeu. Tivemos que ir para uma escola adaptada, que não tinha nada de adaptação. Era apenas uma sala, como se fosse um prédio antigo de uma casa. Salas pequenas e que não tinha nem quadro e nem lousa. E o que é que aconteceu nessa escola? Muita gente, né, ficou revoltado a princípio, mas a maioria teve medo de enfrentar a realidade. E aí a comunidade, os próprios pais fizeram denúncias da escola, achando que muitas vezes a direção está de frente, né, representando o município, o estado, enfim. E ele ali está num papel de responsabilidade muito grande, até porque lidamos com a vida dos outros. E aí os pais, então eu vou deixar os dados móveis. Oi. Então, o que é que acontece? Quando eu comecei, quando eu trabalhava nessa escola, e aí a gente passou por esses desafios, né, de ter que estar meio que arrumando desculpa para a irresponsabilidade da prefeitura, do estado, tentando de alguma maneira driblar, né, a insatisfação dos pais, que também era nossa. Naquela ocasião, imagina ter que dar aula de matemática fazendo cálculo sem quadro. Então eu usava cartolinas, frente e verso, e tinha que estar de banca em banca com os alunos. Além disso, o prédio, o colégio não ajudava muito. Quente, sem janela, enfim, condições insalubres. Se fosse agora nessa época de pandemia, dizia que todo mundo adoeceu por conta da pandemia. Mas enfim, por que as pessoas que mais
tinham autoridade para falar sobre o colégio se esconderam, porque elas tinham medo de ser remanejadas de escola. Elas não colocaram a cara para bater, como a gente usa o termo, e são as pessoas que mais são julgadas. São aquelas que realmente colocam a cara para bater. E aquelas que se escondem, com o passar do tempo, elas começam a observar que a vida dela não muda, porque ela continua tendo medo. Medo de se expor, medo de ser julgada, medo de ser transferida, medo. E aí quando a gente entra até nessa questão de escola, de empresa, então em qualquer lugar, você vai se deparar com alguém que vai ter medo do novo e medo de arriscar. O medo ele é bom em alguma situação. O medo ele vai assegurar a tua vida, a tua qualidade de vida. Mas se esse medo ele te acompanha em tudo na tua vida, como você vai mudar? E o que eu vejo hoje, né, diante dessa jornada toda que eu venho passando, eu sempre digo que é uma caminhada. Ela não é longa, mas é uma caminhada que eu preciso caminhar todos os dias com aquilo que eu realmente quero. Quando eu iniciei a jornada na semana passada, eu justamente falei nisso, quais os seus sonhos, o que você quer para a tua vida, o que te motiva diariamente, o que é que vai acontecer se você realmente mudar. E para quem está acompanhando a outra jornada, do autocuidado, eu também falei sobre o mapa de autoavaliação sistêmica, você olhar, identificar na tua vida o que não está funcional. E hoje eu vou começar com uma frase que ela diz justamente isso. Tudo o que não é abundância na sua vida é disfunção. E toda disfunção merece ser tratada. Quando eu não estou tendo abundância, eu estou tendo escassez. E as pessoas se adaptam à escassez diárias da vida. Por quê? Pelo medo de arriscar, pelo medo de ir além, pelo medo de ser julgada, pelo medo de ser transferido de escola. As pessoas vão ficar o tempo todo na escassez. O medo de trocar de emprego, o medo de ficar um período sem trabalhar, sempre o medo. E tudo isso gera indisciplina. Você não consegue cumprir o seu foco. Por quê? Porque você se limita tanto com medo que você não consegue avançar. Para quem está acompanhando a jornada desde o início, eu estou sempre passando algumas atividades para que você mude 1%. 1% todos os dias. Ah, quando eu vou chegar aos 100%? Não sei. Só basta que você tenha foco, disciplina e constância. Mas se você não tem foco, você está com medo. E essa frase, né, do medo nas áreas da vida, tem gerado muita frustração, tem trazido muitas pessoas doentes emocionais, tem deixado muitas pessoas na zona de conforto. E a zona de conforto é aquilo que tá bom, não quero mudar porque eu tenho medo. Sabe qual é o maior desafio de assumir o medo? É você começar a enfrentar o que você tem que fazer. E aí a gente entra no tema de autorresponsabilidade. Sabe por que as pessoas não se comprometem com agenda, nem com lista, nem com planner? Porque tem medo de não dar conta. Tem medo de no final do dia, no final da semana, no final do mês, olhar para aquela agenda, olhar para aquele plano e dizer assim, eu sou um fracassado. E por que é que eu não vou querer usar? Porque eu não vou assumir para mim que eu sou um fracassado, que eu sou um bosta, que eu sou um merda. E eu não consigo cumprir aquilo que eu mesmo me determino. Então, quando eu começo a pensar nessa questão de agenda, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada com horário.
Mas quem vem acompanhando sabe que eu venho falando muito sobre razão e emoção, razão e emoção. E é isso que governa a nossa direção, nossa vida. Quando eu estou muito emocional, para que eu vou querer colocar a razão na frente? Não, a razão incomoda. A razão é movimento. Eu nunca imaginei, né, que eu teria muito mais racional do que emocional. Só que quando eu não consigo equilibrar a razão para a emoção ela vai ficar à flor da pele. Por quê? Eu olho e digo, mas eu acho que eu não consigo, eu tenho medo de me expor, eu estou com medo que as pessoas me julguem, eu tenho medo disso, medo daquilo, e aí eu não consigo agir. E o que é mais fácil? Eu olhar e dizer assim, a minha vida é uma merda. Nada do que eu me determino eu consigo chegar até o final. Por quê? Porque você tem medo e continua vivendo na vida de merda. E falar da vida de merda, lembro muito de um livro, o livro de Paulo Vieira, que fala o poder da ação. Você sabe como funciona, mas você continua fazendo. E um exemplo prático é para o fumante. Atrás de qualquer carteira de cigarro tem uma foto do resultado de um fumante. Todo mundo sabe o que o fumo pode causar, mas as pessoas continuam fumando. O índice de fumantes no Brasil, no mundo, aumenta a cada dia, não diminui. Mesmo com várias campanhas, e podem pesquisar, campanha de antifumo, campanha que não faz mal, aliás, campanha que faz mal, a quantidade de pessoas que morrem devido ao câncer de pulmão, a quantidade de pessoas que têm enfisema pulmonar, enfim. Mas as pessoas continuam fumando. Por quê? O fumo se torna uma escapada. Eu estou escapando e eu preciso me conectar com alguma coisa. E se você parar para perguntar por que você fuma, a pessoa olha e vai dizer assim, não sei. E aquilo ali ela é uma carência emocional. O fumo, a bebida, o alcoólatra, o viciado em alguma coisa, ele vai ter uma carência afetiva. E tudo que se torna diário é um vício emocional, é uma falta. E eu preciso preencher com alguma coisa que me dê prazer. Mas aí eu pergunto, dá prazer para você adoecer lá na frente? Será que realmente isso é um prazer que vai saciar você para a vida toda? Mas é mais fácil eu dizer assim, não sei por que eu fumo, porque eu também não consigo me encontrar e não sei qual é o meu propósito de vida. E eu conheço várias pessoas, inclusive minha mãe, meu pai, meu pai fumava, minha mãe acompanhava. E eu já conversei com várias pessoas. Por que você fuma? Qual é a vontade de fumar? Qual é o prazer que você tem? E a resposta foi sempre a mesma. Não sei, eu simplesmente fumo porque eu gosto. Enfim, certas coisas vão gerar sempre polêmica. Mas aí eu pergunto novamente, por que as pessoas não trocam o hábito de fumar por uma atividade física que vai estar trazendo satisfação, endorfina, vai gerar serotonina e vai aumentar a produtividade daquela pessoa? Porque incomoda, porque mudar dói, porque praticar atividade física incomoda, dói as pernas, dói os braços, eu vou ficar cansado. É mais fácil eu continuar fumando. Por quê? Porque é mais cômodo. Eu sento lá e fico só me conectando comigo mesmo. Então, nessa jornada do foco da disciplina, o medo, ele impede com que as pessoas avancem um pouco mais. E a desculpa é sempre, eu não sei como fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, nem por onde eu vou fazer. Então, por isso que eu iniciei a jornada dizendo assim, faça uma lista diária. Semana passada passamos 5 dias na jornada. Então, você já sabe o que você faz diariamente, certo?
Diariamente eu acordo, para uma dona de casa, mãe, que não trabalha fora. Diariamente eu acordo, eu organizo os filhos, eu organizo café da manhã, almoço, janta. Eu limpo a casa, mas não limpo a casa todo dia. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho um momento que eu assisto TV, assisto novela e tá tudo bem. Eu leio um livro, eu leio a Bíblia, eu assisto uma pregação. 24 horas é para todo mundo. Tem gente que consegue usar 24 em 30. Tem pessoas que conseguem ser muito produtivos em um dia e os outros 6 não produzem mais nada. Por quê? Porque naquele dia eu coloquei foco e digo assim, hoje eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. E aí eu pergunto, e o restante dos dias tem o quê? Mesmo que você tenha filhos pequenos, mesmo que você trabalhe fora, é possível você manter uma rotina. É possível você anotar e agendar aquilo que você quer fazer diariamente. Isso vai trazer conforto. Se você trabalha os 3 horários fora de casa ou 2 horários, sempre vai ter uma hora do dia que você vai sentir prazer em alcançar a tua rotina. E aí o que é que acontece? Semana passada a gente trabalhou com MAS, trabalhou com áreas da vida, trabalhou como é que está andando a tua vida, se a tua roda está rodando, qual é a área que você precisa mudar. E diariamente eu falei em lista. Liste tudo o que você está fazendo no dia. Hoje eu pergunto, a área do mais que você decidiu trabalhar, né? Sempre vai ter uma área. Eu pedi para a minha audiência aqui escolher 3 áreas da vida. Para quem está no grupo do WhatsApp, a atividade é um pouco diferenciada, mas a ideia é a mesma. Para quem quer se desenvolver em certas áreas da vida, o que é preciso? Identifique a área que está deficiente, que está debilitada, que está na escassez. Daquela área, eu vou separar 3 atividades. Trabalhamos também na semana passada a pirâmide do sucesso, né? Onde a pessoa, quando tem uma meta, ela vai especificar 3 submetas e 9 ações, porque a ação contínua vai gerar o resultado que a pessoa deseja. Sem ação, não há resultado massivo diário. Sem agir, sem saber o que eu vou fazer todos os dias, por isso que a lista é importante. Por isso que ter a lista e saber qual é a direção que você vai é como uma bússola. Eu tenho uma bússola e eu estou perdido no mar ou no mato. Eu preciso direcionar a bússola para poder sair dali. Se eu não sei, então eu vou ter que buscar técnicas, eu vou ter que buscar caminhos, eu vou ter que entender a velocidade de vento, de olhar para a mata e saber onde é que está vindo mais vento, a umidade, enfim, eu vou ter que observar muita coisa para que eu consiga sair de uma mata. Mas se você tem uma bússola, você já e sabe utilizar, você já consegue sair de uma mata. Mas se você tiver uma bússola e não souber utilizar, adianta de quê? De nada. Então, escolha do MAS, né, do Mapa de Autoavaliação Sistêmica, qual é a área da vida que você vai dar mais atenção hoje? Quando você começa a dar atenção em uma área, 2 áreas, 3 áreas da vida, você começa a fazer com que a tua roda da vida comece a girar. De repente, você precisa dar atenção no teu pilar espiritual. E aí, o teu pilar emocional, ele começa a melhorar. E aí, o teu pilar saúde também começa a melhorar. Uma coisa está ligada à outra. Se você errar no teu pilar de escolha, outro pilar vai subir. Como assim? Se você errar no teu pilar que você está escolhendo, uma outra área vai subir. Existem erros que vão permanecer no erro. Quando você entender que nem tudo está no pilar financeiro, nem no profissional e nem no conjugal, você vai começar a observar outras coisas da vida que vai fazer sentido. Segunda pergunta: qual é a coisa
mais importante que você fará hoje para desenvolver essa área? Isso é ação. A ação diária vai gerar resultado. Terceira coisa. Quais são as 3 tarefas que são mais importantes que você fará do verbo fazer hoje e que darão velocidade e qualidade nos seus objetivos? Anote a hora e a tarefa, a atividade, o que você vai fazer. Comece listando o que você vai fazer para melhorar o teu pilar emocional, teu pilar profissional. E outra, não adianta dizer assim, eu vou pensar mais no que eu vou falar. Não resolve. Eu vou ficar calada. Também não resolve. A gente peca por atos, ações, omissões. Então, quando eu deixo de falar, quando eu estou pensando, mas eu estou deixando de falar, eu também estou pecando. Pecando não é aquela questão de, porque sou pecadora nata, porque Deus vai me castigar. Não, é o pecado que é para você mesmo. Quando você se omite de falar, quando você não fala para fora, algo explode dentro. E isso vem em forma de doenças. E a quarta coisa, o que você vai fazer hoje para ter um dia mais produtivo? Tudo isso começa anotando tudo o que você tem que fazer. Além de você anotar, você vai identificar a área que você quer trabalhar hoje e seguir essa ordem. 3 coisas que eu vou fazer para melhorar esta área. Anota a hora que você vai fazer. Anota a atividade que você vai se comprometer. Cuidado apenas com as palavras que você vai usar para não parecer que a atividade tem que ser do outro. Por exemplo, de repente você vai colocar assim, eu vou pedir para o meu marido, o meu companheiro ou a minha mãe fazer tal coisa para mim ou me ajudar em tal coisa. Se a tua vida depende de outra pessoa para que você faça o que tem que ser feito, ela não vai funcionar. Sinto muito. E isso se chama autorresponsabilidade. E quando eu comecei a identificar isso, que não adiantava eu querer mudar o outro para que eu conseguisse mudar os meus resultados, o meu peso ficou menor. Ao invés de eu querer mudar, muitas vezes, como o meu esposo, ou minhas filhas, ou minha sogra, ou minha mãe, ou as minhas irmãs pensavam, eu comecei a mudar a mim primeiro. O que eu falava, as minhas ações, as minhas atitudes, como eu agia diariamente, como eu respondia diariamente. Por quê? Porque eu sempre fui rebelde. Eu sempre fui uma pessoa que, quando recebia uma informação, jogava de volta. Eu nem pensava, eu falava primeiro para depois pensar no que eu falei. Então, com isso, eu errei muito e eu perdi muitas coisas e muitas oportunidades por isso. O não saber como se comunicar acabou me afastando de muita coisa. Por uma hora, era uma rebeldia de chamar a atenção. Por outra hora, era uma carência que eu não sabia expressar o que eu estava sentindo. E como hoje a minha irmã sempre diz, eu sou oral, então eu preciso aprender a me comunicar, ter a linguagem direta. E eu já usei esse termo aqui para quem vem me acompanhando. Às vezes eu acordo, olho para o espelho e digo assim, o que eu posso fazer por você hoje? Tem dias que eu acordo e estou uhul. Tem dia que eu acordo e o meu balão está murcho. É o dia que o balão está lá em cima e o dia que o balão está lá embaixo. E está tudo bem. O que acontece com a falta de foco? É quando todos os dias
eu acordo sem saber o que eu tenho que fazer e aquilo que depende de mim. Quando todos os dias eu acordo e sei que eu tenho uma live para fazer, e eu olho e digo assim, eu não vou fazer por isso, isso e isso. Eu não estou afim de fazer. Vai ter gente lá que não vai estar nem aí para mim. E aí eu olho e digo assim, não é pelo outro, hoje é por mim que eu estou fazendo. Eu hoje não me preocupo com quantas pessoas estão entrando na live. Eu me preocupo com as pessoas que estão aproveitando o conteúdo que está sendo dado. Então, isso é que me trouxe clareza. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei o que estou fazendo todos os dias. Eu sei também o que me limita e o que me trava. E quando algo me trava, eu paro e me pergunto: o que eu posso fazer por você hoje? E aí é onde vem o se pagar. Eu preciso muitas vezes desligar um pouco a cabeça, respirar, ler um conteúdo, refletir sobre aquilo que está acontecendo e depois eu volto ao que eu estava fazendo. Mas você pode parar quanto tempo? Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana? Cuidado para essa pausa que você dá não ser uma pausa muito longa para te tirar do teu foco. Quando você para e você diz assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, existem várias ferramentas que vão te direcionar a voltar para o teu foco. Mas você precisa saber o que você quer alcançar. E anotar as coisas diárias do que você tem que fazer é não viver na urgência. E aí eu dei um exemplo. Imagina que você tem que pagar uma conta. A conta vai vencer hoje. Você recebeu essa conta há um ano atrás. Ah, um ano não. Há uma semana atrás. E você deixou para ir agora. De 17 horas para uma casa lotérica. Ou às 14 horas você decidiu ir para o banco. Chegou no banco, o sistema caiu. Você não vai conseguir mais pagar a conta. E aí você vai ter que pagar uns juros e o juros vai ser dobrado. E aí de quem é a culpa? Ah, o banco não presta para nada, esse sistema só vive caindo. E aí as desculpas elas vão ser várias. Por quê? Porque eu não me planejei. Eu não me agendei. Eu deixei realmente para viver na urgência. E existe um mundo de escassez e um mundo de abundância. Quando você está na escassez, você vai estar o tempo todo na urgência, apagando fogo, correndo contra o tempo. Quem já ouviu essa frase? Correndo contra o tempo. Por quê? Porque você perdeu tanto tempo batendo a cabeça, discutindo com o outro, querendo que as pessoas entendessem o que você entende e você acabou perdendo seu tempo. Hoje eu assistindo a palestra de Joel J, ele falou justamente sobre isso. Procure o caminho mais fácil. Por isso que aqui eu não quero trazer a ferramenta mais tecnológica para você, não. Você tem que encontrar aquela que funciona para você. Se de repente é um planejamento semanal, anota. Cria o teu. E essa semana minha filha fez uma coisa interessante. Ah, mas é porque eu não tenho dinheiro para comprar um quadro desse. Minha filha fez uma coisa interessante essa semana, que eu olhei assim e comecei a rir. Olha que ela tem um quadro pequeno, um quadro grande, um quadro médio. Mas ela fez uma coisa que é funcional para todo mundo. Ela pegou uma folhinha, pegou fita durex larga, passou na folha e escreve de piloto. Depois ela vai lá, apaga e usa aquela folha para outra coisa. Então ali ela estava anotando as atividades da semana que ela tinha que fazer. De química, leitura, texto, redação, mentoria, não sei de que, um monte de coisa. Uma lista enorme. E aí ela fazia o checklist do dia ou da semana. Eu nem prestei muita atenção, mas o que eu achei interessante é: procure o caminho mais simples. Não espere comprar uma agenda física para poder conseguir o que você quer.
E nem espere você ter dinheiro para comprar um quadro de planejamento semanal, mensal e até um planner. Ah, porque o planner é muito bom, porque eu sento, escrevo. Você vai ouvir muita gente falar de planner. Mas se você não consegue planejar o seu dia, como você consegue planejar o seu mês e a sua semana? Comece pelo básico. Se você não consegue fazer o básico, você não vai conseguir fazer uma ferramenta que seja mais específica. E aí eu posso listar várias para vocês. Existe a agenda do Google, existe o alarme do telefone, existe um bloco de notas. Hoje o meu telefone ele veio até com uma tecnologia onde eu posso fazer anotações diárias com vídeos e com fotos e com áudios. Então é mais uma ferramenta. Existe o Trello, existe a agenda do próprio computador, a agenda do telefone. Existem várias ferramentas gratuitas no Google. Tem o Google Assistente, tem várias ferramentas. E aí você olha e diz assim, ah, mas eu começo e não termino. Tem agenda física. Cadê a minha? Cadê? Tá aqui. Ela sempre anda comigo. Agenda física. Ela não precisa ser a maior. E existe o planner. Ah, mas um planner é muito caro. Vai na internet, acha um planner, faz a impressão dele. Ah, mas eu não tenho dinheiro para imprimir. Escreve o planner. Pega uma folha de ofício, uma folha de caderno, qualquer folha. Escreve como funciona um planner e começa a aplicar. Toda ferramenta é boa a partir do momento que você aplica. Por exemplo, o planner não funcionou para mim. Para mim, o que funciona hoje é a semanal e a diária. Eu até anoto compromissos mensais, coisas mais longas, a cada 2 meses, coisas que tem, de repente tem um aniversário de casamento daqui a 2 meses. A pessoa me avisou antes, eu vou lá e anoto. Eu venho falando muito que a agenda é respeito a si e ao outro. Imagina que você recebe um convite de um casamento. Ou de um aniversário de casamento de 50 anos dos seus tios, do seu avô, não sei de quem, e aí você, ok, anotei na minha agenda. Uma semana antes desse evento, um amigo teu diz assim, fulano, vou fazer uma festa assim, 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 assim. Eu conto muito com a sua presença, você é muito especial para mim. E aquela pessoa também é muito seu amigo, você gosta muito de estar com ela. Mas aí você vai ter que pesar o que você planejou há 2 meses atrás ou o que a pessoa trouxe na urgência para você. A urgência é isso, é algo que amanhã ou semana que vem eu tenho que fazer, mas já estava planejado há 2 meses e eu não consegui fazer. Eu não consegui me comprometer. Quando eu olho minha agenda e vejo que eu tenho uma atividade para daqui a 2 meses, um curso, por exemplo, e está fora do meu controle se o aeroporto fechar. Está fora do meu controle se a pousada do evento pega fogo. Mas eu tenho um evento daqui a 2 meses e eu estou planejada para ele. Está fora do meu controle se eu tiver qualquer outro acidente que seja comigo. Mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Se daqui para lá uma pessoa resolve me fazer um convite para alguma coisa, ou aparece um outro evento, ou aparece uma outra atividade, eu paro, olho e digo assim, vou olhar a minha agenda para ver se eu consigo encaixar. Ah, não consigo fazer. Ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, mas isso não é muito radical? É radical, porque eu estou me respeitando. Eu estou fazendo primeiro para mim. Quando eu abandono o meu compromisso comigo para atender o outro, eu estou deixando de fazer as coisas para mim. E quando as coisas não dão certo para a minha vida, aí eu vou culpar quem? O outro. E aí isso é onde entra a falta de responsabilidade. Sexta-feira eu fiz uma live justamente falando sobre isso. As pessoas irresponsáveis, elas têm 4 tipos de comportamento. Cada um se comporta de uma maneira diferente. Então, como eu me enxergo?
quem eu estou sendo? Eu estou sendo realmente uma pessoa que está andando para frente ou está esperando que venha um salvador da pátria e diga assim, me ajude, pelo amor de Deus, eu preciso que você me encaminhe. Tem pessoas que acham que só vão avançar se tiverem o melhor coach do Brasil ou do mundo. Tem pessoas que acham que só vão avançar se conseguir comprar um planner. Às vezes compra um planner, compra uma agenda e nem anota. Passa o ano todo e não anota. E ainda fica na sensação de que está vivendo na urgência, porque deixa tudo para cima da hora. Ah, mas eu sou organizado. Mas está deixando as coisas para cima da hora. Isso não é agenda. Isto não é organização. Isso é você achar que tua memória vai lembrar de tudo. E às vezes eu assistindo algumas... Eu fiz um curso de oratória onde o cara disse assim, anotem tudo. Porque daqui a pouco eu já não me lembro o que eu falei. E acontece isso comigo hoje. É tanta informação, tanta coisa que eu já li sobre a agenda, sobre planejamento, sobre foco, sobre várias ferramentas e livro, né? Enfim, que às vezes a pessoa me diz, ah, eu preciso fazer isso, 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 isso. O que você me direcionaria hoje? Aí eu converso com a pessoa. E aí eu faço assim, anota tudo, porque daqui a pouco se tu me perguntar, pode ser que eu nem lembre o que eu falei. E é muito interessante, porque o pensamento ele fica tão acelerado que muitas vezes eu desenvolvo a live toda aqui no meu computador e eu faço, qual é o tema? Qual é o tema que vai chamar a atenção? E aí eu volto, olho para lá, para cá, em cima, faltando 2 minutos, eu identifico o tema. Por quê? Porque todo o conteúdo é o que é importante. O tema é algo que vai chamar só a atenção do público. Então isso é foco. Você compra um livro muitas vezes pelo tema, mas você não sabe o conteúdo da embalagem. Tem um livro, por exemplo, chamado A Tríade do Tempo. Ele fala muito sobre produtividade. Mas quantas pessoas colocam em prática? Ele fala sobre o que é urgente, o que é necessário, o que é importante e o que é delegável. Mas quantas pessoas colocam isso em prática? Ele também fala sobre autorresponsabilidade. Fala sim, porque é você que tem que começar a fazer e não esperar pelo outro. Mas quantas pessoas estão fazendo isso? E aí eu pergunto, isso é um hábito ou é um comodismo? Se você está acomodado, está na zona de conforto, está esperando que um Salvador venha tirar você dessa vida, querido, querida, pedra parada cria lodo. Água parada dá dengue. Então você parado também vai ficar frustrado. Esta é a frase. Uma pessoa que está colocando a culpa em todo mundo, menos assumindo a sua, ela vai estar sempre batendo de frente com a própria cabeça dela. Sabe a história? Testa com testa. Ah, porque eu vejo que fulano é tão produtivo, mas eu não consigo fazer o que aquela pessoa faz. Tá tudo bem. Imagina se você fosse igual a mim, se todo mundo do mundo fosse igual a você. Ah, seria uma maravilha. Ok, a parte boa. E a parte que você menos gosta de você? Aff, meu Deus, ia estar todo mundo perdido. Então é sempre essa a pergunta. Imagina se todo mundo fosse igual a você. O mundo não teria graça. Imagina se o meu marido fosse igual a mim. Também o mundo não teria graça. Tem que ter diferença para que possa encaixar. E é a lei do menor esforço. O que um tem, o outro precisa. E é aquela questão da atração. O que ele não tem, eu tenho. E o que eu não tenho, ele tem. E eu uso muito essa frase para ele. Eu só queria 10% de você. Somente para mim estava bom.
E é engraçado falar nisso dos 10%, porque 10% de uma pessoa é muita coisa, de um hábito, de um comportamento, de ser tranquilo, de ser paciente, de ver os problemas de todo mundo, olhar e não conseguir se contaminar com ninguém. E conseguir manter o equilíbrio. Então, eu tive que aprender muito, muito, muito com ele em relação a isso. E muita coisa ainda me incomoda. Muita coisa de ouvir do outro, de ver as pessoas fazendo as coisas erradas. E eu olhar e respirar fundo e ter que deixar passar. Eu carrego um valor muito grande da minha mãe, do meu pai, da divisão justa. A minha mãe sempre pregou isso na minha casa. Vamos ser justos. Ser justo é ter 3 filhas, né? Como o caso da minha mãe. E eu lembro, né? É bem engraçado lembrar dessa história, mas ela comprou um copo na época dos Trapalhões. E veio todos os Trapalhões no copo. Só que ela tinha comprado esse copo e ficava as 3 brigando pelo copo. E aí ela disse assim: ninguém vai usar até que eu consiga comprar os outros 2. E aí ela pegou o copo e guardou. E ninguém pegou, tá? Quando ela comprou mais um, depois comprou mais o outro, aí a gente começou a usar os copos. E ontem eu passei por este exemplo de que a minha mãe pregou na vida toda isso. E eu sempre fiz isso com as minhas filhas, a divisão justa. Se uma tem mais roupa do que a outra, eu vou buscar ter o equilíbrio. Não é que elas vão ter igual, mas que elas vão ter a quantidade que seja ideal para uma roupa para ir para uma festa, um sapato para sair, um sapato para o dia a dia, enfim. E aí ontem a minha mãe fez o oposto do que ela me ensinou. Eu pedi para que ela comprasse uma calça para a Júlia, porque Sabrina já tinha 3 calças. E Júlia tinha 2. Agora, nesse período mais frio, elas estão dormindo de pijama, de calça, enfim. E aí a minha mãe chegou e disse assim: você não só tem uma filha, não. Você tem 2. Então, vovó comprou também para você, Sabrina, mais uma calça. Aí eu olhei e disse: mãe, eu só pedi para a senhora comprar uma porque Sabrina tem mais calça do que Júlia. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou discutir com ela, por isso não vou. Mas quando eu faço algo para uma, a outra sempre vai receber, ó. Eu fiz isso para Sabrina e vou fazer isso para você. Tá bom? Tá bom. Então sempre no acordo. E ontem eu passei por isso, que não foi o que minha mãe me ensinou, não foi o que a minha mãe passou, e o que eu aprendi, que eu acho realmente muito justo, é que se faça igual para o outro. E aí a minha mãe fez o oposto. Mas aí tá tudo bem, ela agora é avó, né? Eu não vou estar batendo de frente nem dizendo assim: a senhora tá errada. Não foi isso que a senhora me ensinou. Ela sabe o que ela me ensinou. Ela sabe o valor da divisão justa. E ela sempre agiu assim. Então, quando olho para uma situação dessa, eu não vou julgar hoje minha mãe, nem vou estar batendo de frente. Mas eu entendo que ela quis se mostrar, sei lá, interessante para minha outra filha, que vovó presta atenção em você, tá tudo bem. Mas aqui na minha casa, as minhas filhas sabem esse valor, o valor da divisão justa, que é de uma, é para outra, o que eu comprar uma, vou comprar para outra. E isso é planejamento também. Não é para fazer tudo, todo o tempo, a vida toda, mas é o planejar. Eu sempre me planejo para que eu consiga ter o equilíbrio. E quando eu tive minhas filhas, né, muita gente me questionou, dizendo que eu fazia mais por uma do que pela outra. Nenhum pai e nenhuma mãe, em sã consciência, né, mental,
vai ter um amor maior por um filho do que por outro. A gente tem cuidados e necessidades diferenciadas. Por isso que quando eu falo em foco, cada um tem cuidados e necessidades diferentes. A minha agenda hoje, o meu planejamento hoje é diferente de todo mundo aqui. Porque hoje eu tenho 2 filhas uma adolescente e outra pré-adolescente, que se eu disser assim, vou passar o dia estudando, estou aqui no meu cantinho, no meu cafofo, e eu quero café da manhã, eu quero almoço, eu quero lanche, eu quero café da tarde, eu quero um chá, eu quero até massagem. Mas eu consigo hoje passar o dia todo estudando. Eu consigo passar a semana toda estudando e tirar pequenos momentos do dia para fazer uma atividade física, para resolver alguma coisa, para atender uma filha. Eu consigo, mas hoje a minha vida é diferente da de muita gente. Mas eu já estive em uma situação que eu não tinha nem 20 minutos para estudar. Trabalhando 3 horários e ainda sendo mãe, dona de casa, esposa, ainda tendo que resolver o resto do mundo. Então, cada um tem uma realidade. A agenda das pessoas não vão se bater. Se eu fosse esperar que a minha agenda e o meu planejamento batesse com a do meu marido, eu ia viver o tempo todo em choque até com ele. E muitas vezes esse planejamento aqui semanal me ajudou muito em ele nem perguntar o que eu tenho para fazer, ou até as minhas filhas. Elas vêm pro quadro e olham. Mãe, hoje tu tem isso e isso para fazer, né? Aham. Então começou a funcionar. E as minhas filhas começaram a seguir também uma agenda, começaram a seguir um planejamento. E cada uma do seu jeito começou a se organizar praticamente sozinha. Porque o que funciona para a mais velha não funciona para a mais nova. O que funciona para mim não funciona para elas. O que funciona para o pai não funciona para nenhuma das duas. Mas somos 4 pessoas em uma casa que tem vida, que tem movimento. E o desafio vai ser sempre o mesmo. É combinar. Dia dos Pais a gente foi fazer tal coisa. Não, tal semana a gente vai fazer tal coisa. Então, se organizem para não estar com a atividade atrasada, para que a gente possa aproveitar o dia e visitar a avó, a tia e visitar uma amiga. Hoje, com essa situação de pandemia, a gente não está visitando muita gente longe da família. É mais na família e pronto. Mas poder curtir os momentos e poder ter a sensação de que o dever foi cumprido. Só que o parar de fazer para culpar alguém tira você do foco. Então eu espero que essa mensagem comece a tocar no seu coração e que ninguém é responsável pela tua agenda. Não é teu marido, não é teus filhos, não é teu chefe, não é teu pai, não é tua mãe, não é ninguém. Agenda significa respeito com você e com o outro. Use o alarme do teu telefone para que você se discipline em fazer alguma coisa no dia para você. Use uma folha de papel envelopada com fita durex, mas faça. Fazer significa ação. E ação massiva, diariamente, gera resultado. Tem um livro chamado Mentalidade, de Pablo Paucar, que ele diz o seguinte: se você entrou em uma nova profissão e você acredita que ela dá certo, faça todos os dias o que tem que ser feito. E se durante 10 anos você não tiver resultado, então essa profissão não é para você. Mas as pessoas querem entrar em uma profissão, no primeiro 6 meses quer ter resultado, se não tiver, abandona. E é frustrante. Então pare de ouvir as pessoas que estão só reclamando
estão pulando de galho em galho sem ter direção. Escolha um mentor. Ter um mentor ajuda muito. Quando eu iniciei nessa jornada do desenvolvimento humano, eu ouvia todo mundo. Chegou um momento que eu comecei a selecionar as pessoas para ouvir. E aí, estou em uma nova fase. Eu estou escolhendo agora as pessoas que eu quero ouvir. E não as pessoas que apenas têm resultado, ou que já começaram, ou que já falaram tal coisa. Então hoje eu escolho quem eu quero ouvir. E quem eu não quero ouvir, eu começo a tirar logo das minhas redes sociais. Porque não faz sentido. É igual você ter um amigo, um vizinho, um primo, um irmão, um tio, que você olha, a vida da pessoa é uma merda, mas ele quer te aconselhar sobre a vida. Você vai ouvir? Não, você escuta se você quiser errar igual a ele. Então, comece cedo, mas mantenha a constância. Comece a entender a tua necessidade e o que você vai começar a fazer hoje. Quando eu começo a fazer algo, eu também abandono algo. Solte os pesos que não lhe pertencem e ande para frente. Constância gera resultado. Mas antes da constância vem a ação, que é do verbo fazer. Então, ao invés de dizer eu queria fazer, eu acho que eu vou fazer, é ação, fazer. E todo o meu coaching, a gente já começa uma mudança de comunicação. Quando eu começo a fazer, às vezes eu ligo para minha irmã e ela até tira onda comigo. Irmã, tá tão difícil hoje. Ela, opa! E é até engraçado porque a maioria dos meus coaches já estão tão habituados a... Porque eu, não porque a gente não, porque eu sou responsável, porque eu... Mude pro eu, porque o eu incomoda. O agente é muito amplo, é muito grande. O eu incomoda. Então comece a usar o seu eu hoje para fazer as 3 coisas, para modificar a tua rotina, para que sim, você consiga alcançar aquilo que você realmente deseja. Então, se este conteúdo, né, do medo fizer sentido para você, compartilha com alguém que está com medo de seguir e andar para frente. Compartilha, comenta, que eu vou gostar muito, muito de ver o teu comentário. E se de alguma maneira eu conseguir te ajudar, eu estou aqui aberta. Porque a minha frase é: eu vou morrer vazia. Então até amanhã, no nosso próximo dia de foco e disciplina na prática. Tá bom? Beijo!